Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e mais uma vez estou voltando nesse canal para falar sobre The Walking Dead, dessa vez para fazer um veredito da 9ª temporada. Muita coisa mudou, quem já me acompanha no Instagram e no Twitter, que estão aqui embaixo, já sabem a minha opinião sobre essa 9ª temporada, mais ou menos, só que aqui eu vou contar com mais detalhes, o que eu gostei, o que eu não gostei, quais foram os pontos mais fortes dessa 9ª temporada, e você pode acompanhar aqui, não se preocupa, não tem spoiler, caso você ainda não tenha assistido essa 9ª temporada, e aí você pode ver se vale ou não a pena, porque eu sei que tem muita gente ainda, putz mano, eu abandonei The Walking Dead lá na 6ª temporada, quando o Glenn morreu, eu abandonei na 7ª temporada, que tava muito chata, na 8ª, eu entendo vocês, e eu não julgo, porque eu quase fiz a mesma coisa, mas insisti, e pra mim, por enquanto, tem valido a pena. Essa 9ª temporada foi muito boa, eu vou contar pra vocês o porquê que eu acho tudo isso, e aí vocês podem analisar, putz, mano, então talvez valha a pena voltar. Aí fica por sua conta. E pra vocês verem que eu não tô puxando o saco, eu já fiz vídeo falando mal de The Walking Dead, mostrando os pontos principais do porquê que eles estavam indo tão mal de audiência e porquê eu tava quase desistindo também. Vou deixar o link aqui no card pra vocês verem que sim, eu critico as séries quando eu não tô gostando. Dessa vez não foi o caso, ainda bem, porque se esse ano eu tinha prometido pra mim mesmo que se esse 9º ano fosse ruim, eu ia abandonar The Walking Dead. Não foi o caso. E a gente pode dar muitos créditos dessa mudança dessa 9ª temporada, né, dessa melhora que teve nessa temporada atual, graças a Angela Kang. Quem é essa mulher? Essa aqui é a principal responsável por essas mudanças nessa temporada, porque ela se tornou a nova showrunner de The Walking Dead, posição que já foi ocupada por outras 3 pessoas, começando pelo Frank Darabont, pelo Glenn Mazzara e, por último, agora até a 8ª temporada, pelo Scott Gimple. Eu tô lendo aqui, tá? Por isso que eu não tava olhando pra tela. O Scott Gimple, ele era o atual, mas aí ele foi promovido para diretor de conteúdo, e a Angela Kang, que tá desde 2011 na série, trabalhou como roteirista, foi promovida para co-produtora executiva e agora se tornou a showrunner. E são mudanças, né? Essa galera que muda assim pelos bastidores, que tá dirigindo todas as cenas ali, a história. Normalmente a gente não fica sabendo dessas mudanças, mas quando a gente tá assistindo, a gente sente uma pequena diferença. A gente sabe que temporada foi boa, que temporada foi ruim, e normalmente isso é por conta dos diretores, dos roteiristas, que são mudados ao longo das temporadas das séries. Mas claramente a 9ª temporada, desde o comecinho, desde a música de abertura, não da música, a música é a mesma, mas das cenas ali da abertura, da introdução de The Walking Dead, foram alteradas, então a gente já viu que viria uma temporada diferente por aí. Mudou o vilão também, graças a Deus que ninguém aguentava mais. Eu amo o Negan, mas eu não aguentava mais ele ser o vilão principal por quase 3 temporadas. Agora teve a saída dele, teve toda uma questão de sobrevivência de novo, uma questão de união de povos e principalmente a chegada dos sussurradores, tudo isso feito nessa 9ª temporada, e foram coisas que eu citei em um outro vídeo que eu fiz de The Walking Dead, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, vou deixar o link aqui no card, para falar para vocês se valia ou não a pena voltar a assistir The Walking Dead para aqueles que tinham abandonado. Então se você é uma dessas pessoas que abandonou, mas decidiu vir aqui para ver se a temporada foi totalmente boa, né, foi boa até o final, quando acabar esse vídeo, você pode complementar as informações assistindo esse aqui do card também, e aí você faz a sua decisão se vale ou não a pena voltar a ver. Porém, essa é uma decisão que a gente tem que tomar baseada nas informações que as pessoas que estão assistindo ainda passam. Porque se a gente for olhar só números de audiência, que são coisas que a gente olha às vezes, não faz jus, mano, não é justo, sabe? Porque essa 9ª temporada bateu recordes de baixa audiência. Acho que foi o 11º, o 12º episódio ali, chegou a bater 4 milhões e pouquinho de telespectadores apenas. Mano, é um número muito baixo, foi o menor número de todos os episódios de The Walking Dead. Pra você ter uma noção, lá pela 5ª temporada, que a série tava no auge, chegou a bater mais de 17 milhões de telespectadores assistindo. E o final dessa temporada, o 16º episódio, teve apenas 5 milhões e pouquinho. 3 vezes menos, sabe, os recordes de audiência que a série já bateu. Só que assim, eu tenho uma, talvez, explicação. Eu não sei ao certo porque hoje em dia tem serviço de streaming. 4 anos atrás, 2015, o streaming e tal não era tão badalado. Então as pessoas assistiam pela TV. Hoje em dia as pessoas assistem no aplicativo, no site. O episódio estreou, a pessoa não tá tão ansiosa assim, porque, beleza, se passar eu não conseguir assistir, no dia seguinte eu assisto no aplicativo, não tem problema. Antigamente passou na TV e não assistiu, tinha que torcer pra ter uma reprise e mesmo assim tá lá pra poder assistir. Agora tá mais no alcance ali, então muita gente deixa de ver pela TV pra ver pelo aplicativo, tanto na hora que sai o episódio, quanto algumas horas depois ou alguns dias depois também. Então facilitou um pouquinho, eu acho que isso
ajudou a baixar esses números da audiência. Eu não sei se esses números são contabilizados também, eu acho que não. Mas o principal responsável, na verdade, por esses números baixos são as temporadas anteriores, principalmente a 7ª e 8ª, que foram horríveis, e esses números são reflexos de tudo aquilo, mano. É certeza, porque a 9ª temporada tá boa assim. Tem uma ou outra pessoa criticando, falando que ainda tá ruim, que o Rick saiu, que a Meg saiu e que não tá legal, mas, mano, tá boa. Para de ser chato. Tá boa sim, principalmente se a gente comparar com a 7ª e 8ª temporada. Então assim, se você tá pensando em assistir, não olhe os números de audiência, porque eu acho que não estão sendo justos. Veja pelas informações que eu vou passar pra vocês e em alguns outros vídeos aí também vocês vão ver que as informações são praticamente iguais. E apesar da saída da Meg e do Rick, que são ótimos personagens, o Rick, principalmente, eu amo a Meg, mas o Rick, mano, eu me apaixonava cada vez mais por esse personagem, não pelo personagem em si, mas pelo Andrew Lincoln, mano, porque... Porra, velho, cada momento importante de The Walking Dead ele entregava uma atuação melhor ainda. Vocês lembram da cena que ele tá no Negan, ali, a primeira vez que o Negan aparece, sai catarro do nariz dele, mano, de tão entregue que ele tá à cena, e ele não refaz, sabe? Porque foi tão real, foi tão forte os sentimentos que ele passavam durante aquela gravação que eles não queriam regravar. Então, mano, ele é sensacional e faz falta sim. Mas a história, como um todo, acho que o problema não era o Rick e a Meg. O problema é na história mesmo, que agora tá bem melhor do que antes. Principalmente pelo fato que eu sempre criticava, que eu critiquei lá nos outros vídeos e que agora finalmente está sendo resolvido, é a volta dos zumbis. Mano, The Walking Dead é uma série de apocalipse zumbi. E quem que era o maior inimigo? Um outro humano. Era sempre humano contra humano. E sabe, isso acontecia nas outras também, teve o governador, teve uma galera, só que os zumbis ainda eram uma ameaça. Tinha os humanos, mas tinha os zumbis também. Só que na 7ª e 8ª temporada parece que eles deixaram totalmente de lado. Os zumbis era só um, tem zumbi por aí, mas quase não mostravam na série, não era mais um risco, não era um perigo. Nessa 9ª temporada voltou a ser um risco. Por quê? Porque agora no meio dos zumbis tem os sussurradores. Mas os sussurradores são humanos. Sim, só que eles andam no meio dos zumbis e conduzem os zumbis pra onde eles querem. Então, mano, tem uma cena, eu não vou falar pra vocês em que episódio, quando, mas tem uma cena que a Alpha, que é a chefe dos sussurradores, ela leva o Daryl pra ver os zumbis e tal, pra ver a horda que tá junto com eles, e, mano, tem muito zumbi, muito, e tá pertinho deles. Então, se os sussurradores quiserem, eles vão conduzir os zumbis até lá, tem as comunidades Hilltop, Alexandria e Reino, e Oceanside, e já era, mano, vai todo mundo morrer, porque não existe bala suficiente pra matar aquele tanto de zumbis, fora que os sussurradores estão lá no meio ainda. Então eles podem matar um monte de zumbi, mas tá matando os zumbis aqui do nada, um outro vem, tira a faca e te mata, sabe? Então, mano, é um perigo muito grande os zumbis agora, voltou a ser. E isso talvez tenha trazido o interesse de volta para The Walking Dead. Fora que os vilões, né, os principais vilões, que é a Alpha e o Beta, que a Alpha é a principal e o Beta é o segundo colocado ali dos chefes dos sussurradores, mano, eles são personagens muito fortes e muito fodas. Depois eu dou mais detalhes sobre a Alpha. Só que eu só quero citar que, mano, esses vilões sussurradores, eles são muito sensacionais e pelo que eu tenho conhecimento dos quadrinhos, eu não li, mas pelo que eu tenho conhecimento, está bem fiel, o que deixa melhor ainda. E não tem como não citar as primeiras aparições dos sussurradores ali, que a primeira vez que eles aparecem, os zumbis estão andando, tem vários zumbis e tal, e, se eu não me engano é o Eugene e a Rosita que estão correndo e tal, eles se escondem nos zumbis, e aí eles ouvem os zumbis passando e sussurrando, conversando entre eles. Mano, eles tomam um choque, tão tipo, como assim? Eles estão conversando, sabe? E aí eles estão, aí vai passando algumas cenas e tal, passam alguns episódios, quando eles finalmente trombam com vários zumbis. Tem um dos personagens que eu não vou falar pra vocês qual, mas tem uns personagens que tá começando a bater nos zumbis e tal, e dando facada. Do nada, um zumbi desvia dele, enfia a faca nas costas e mata esse personagem. Mano, é um negócio que eu sabia que ia acontecer, só que mesmo assim eu fiquei... Que foda, sabe? Mano, foi muito sensacional essa cena. Então assim, os sussurradores estão sendo muito bem trabalhados nessa temporada e isso tá deixando, sabe, com um gostinho tão incrível. Tá dando gosto de assistir The Walking Dead. Tá dando aquela sensação de eu preciso ver o próximo episódio, coisa que não acontecia desde a 6ª temporada. Eu voltei a ter medo dos zumbis e principalmente os personagens voltaram a ter medo dos zumbis. Tanto deles invadirem o lugar que eles estão, quanto encontrar com zumbis e do nada ter uns sussurradores ali no meio. Então eles estão com medo dos zumbis de novo, né? E já tinha dado um salto de 5 anos, então há mais de 5 anos que eles não tinham medo de zumbi. E voltar com esse medo, voltar com esse risco, tá sendo muito importante pra história. E como eu disse pra vocês, eu preciso muito exaltar e destacar aqui a Alpha. A Alpha, como eu disse pra vocês, ela é a chefe dos sussurradores. Ela tá bem parecida com um dos quadrinhos, pelo que eu vi ali das imagens. E, velho, ela é muito foda.
sabe? Porque o jeito, os ideais dela são muito incríveis, num pensamento de vilão, é claro. Mas, tipo, ela fala que, mano, você tem que se adaptar, porque o mundo é novo, a natureza é toda nova. Agora, sabe, o mundo é dos zumbis e a gente precisa se adaptar a eles. É daí que ela partiu com esse ideal de começar a andar no meio dos zumbis. Eles estão se adaptando, sabe? Estão usando as máscaras e andando e falando igual zumbis. Falando igual zumbi não fala, mas, né, pra tentar disfarçar ali com um som parecido, porque o mundo é deles agora e precisam se adaptar. Ponto. Esses são os ideais dela. E só sobrevive quem é forte. E talvez a melhor demonstração de tudo isso, que mais me assustou e que mais me fez pensar, caramba, que vilã foda e forte que ela é e perigosa. Por quê? Um dos integrantes dos Sussurradores, em um momento ali da série, de um episódio que eu não vou falar qual também, a mulher tá com um bebê de colo, que provavelmente é o filho dela. E eles estão com as máscaras dos zumbis e tal, só que eles estão um pouquinho distantes. E o bebê começa a chorar, o bebê de colo, não deve ter nem 1 ano. E o bebê começa a chorar e os zumbis começam a escutar o choro e começam a ser atraídos pra perto dela. E a Alpha fica olhando pra mulher, sabe? Tipo, mano, você tem que fazer alguma coisa. E ela tentando fazer o bebê parar de chorar, tentando e não conseguia. E a Alpha olhou pra ela e, tipo, ela meio que se conformou, não falou nada, colocou o bebê no chão e saiu de perto pros zumbis virem comer o bebê. E por que ela fez isso? A Alpha deu a explicação dela. Ela disse que se a mãe não consegue silenciar o próprio filho, os zumbis vão fazer isso por ela. Seleção natural. Eu achei isso muito foda porque, assim, claro, é uma visão muito conturbada, muito perturbada e, sabe, que dá medo. Amedrontadora total. Só que é uma visão de vilão, sabe? E o vilão ter esse pensamento e não ficar com dó de uma criança mostra o quão forte e perigoso esse vilão é. E ela ainda dá risada disso, sabe? Ela trata como uma coisa normal. Só os fortes vão sobreviver. Só quem consegue se silenciar no meio dos zumbis vão sobreviver. E se a mãe não consegue fazer isso pelo filho, o filho vai morrer, paciência. Então, assim, eu achei ela bem perigosa e, sim, dá medo dessa vilã. E ela faz umas outras coisas aí, principalmente no final da temporada, que... prefiro nem lembrar. E uma outra coisa muito boa dessa temporada também, que alguns personagens que pra mim já estavam desgastados, como a Michonne, o Gabriel, o Rei Ezequiel, a Carol, sabe? São personagens que, velho, eu não tava aguentando mais. Nessa nova temporada voltaram a ficar interessantes também. Principalmente depois do salto de tempo, mas antes eles já estavam melhorando um pouquinho, então são personagens que voltaram a ter um destaque legal na série. Além, claro, dos personagens novos que, mano, estão encantando e dá gosto de ver em tela, como o exemplo principal aqui, a Judith, que é a filha do Rick e tal, a irmã do Carl. Mano, que personagem foda. É uma criança fofinha, mas ela é muito foda. Ela é muito inteligente, ela atira bem, ela entende tudo que tá acontecendo e ela tem o coração e a força do Rick e do Carl. Então, mano, incrível, incrível. Uma ótima personagem, a atriz é muito foda também. Aliás, falando na Judith, no comecinho ali, depois do salto de tempo, ela salvou um grupo de novos integrantes que começaram a participar da série. E no meio desse grupo tem uma personagem muito importante que eu achei muito foda The Walking Dead ter feito isso, que é a Connie. Pra quem não tá acompanhando a série, a Connie é uma personagem surda-muda. Ela tem deficiência auditiva, só que ela se comunica por língua de sinais, por Libras. Libras, acho que americanas. Se eu não me engano, tem diferença entre os países, né? Como se fosse uma linguagem normal, só que de sinais. E eu tô achando isso muito foda, sabe? Isso é muito inclusivo. Por quê? A Connie, nos quadrinhos, ela não tem essa deficiência. Isso só foi incluso na série porque a atriz tem deficiência auditiva. Então ela sabe realmente se comunicar por coisa, ela sabe, acredito que ela saiba fazer leitura labial, e tudo isso foi incluso na personagem por causa da atriz. E, mano, não é... Eu sei que já aconteceu em outras séries também. Só que normalmente nas outras séries, quando tem um personagem com algum tipo de deficiência, assim, que não aparece muito, esse personagem, sabe, aparece, fica 1, 2 episódios e sai. Só pra falar, a gente tem inclusão. Aqui não. A Connie, ela é principal, sabe? Ela tá no elenco principal ali. Ela aparece em todos os episódios, tá dentro das principais histórias e participa de tudo que tá acontecendo, fora que ela é muito foda, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Quando a pessoa não sabe linguagem de sinais, ela escreve num bloquinho que ela tem pra poder se comunicar. Então, mano, ela é sensacional, ela é uma personagem muito foda e eu achei essa inclusão muito boa feita por The Walking Dead. E, mano, isso é muito importante pra comunidade, pras pessoas que têm esse tipo de deficiência se sentirem inclusas também, mano. Sensacional, eles não tiveram medo. As cenas que ela aparece, tipo, é silenciosa quando ela tá se comunicando com alguém, né? Porque ela só tá fazendo linguagem de sinais. Claro que tem a legenda pra gente entender o que ela tá falando. Mas a importância de tudo isso, mano, é imensurável. Eu espero que outras séries também comecem a fazer isso. E mais uma outra coisa também que precisa ressaltar aqui é que teve morte de personagens importantes do elenco principal, e mais de um. Foram uns 4 importantes, no mínimo que eu contei, assim, que são importantes mesmo pra história e que eu não esperava que fosse morrer.
Mano, e isso, sabe, eu fiquei em choque. Quem me segue no Instagram viu que eu postei lá. Juro pra vocês. Acabou o episódio, eu tava assim, ó. E fiquei, sabe, por uns 2 minutos, assim, sem saber o que pensar. Porque eu não esperava. Eu não vou falar em que episódio que isso acontece, mas é mais pro final da temporada. E, mano, foi um choque muito grande, porque nada indicava que esses personagens iam morrer, sabe? Do nada. E a cena também é muito forte. Puta que pariu, mano. É incrível, assim. E, claro que isso me entristece, porque alguns eu acho que tinham que sair mesmo, que tava meio chato. Mas alguns tinham que continuar, sabe? Pela importância que eles tinham. E isso é bom, sabe? Porque tira a gente. Eu já tava numa zona de conforto de que os personagens principais não vão morrer. Porque já fazia muito tempo que isso não acontecia. Até com a saída do Rick e da Meg, não foi necessariamente uma morte. Eu não vou contar pra vocês o que aconteceu pela saída deles, mas não foi morte, sabe? Então a gente já fica naquele, não vai morrer mais ninguém tão cedo. Não, morre, e morre uma galera. Então ninguém tá salvo. Eu comecei a ficar com medo de outros que são mais principais ainda morrerem, porque eu sei que isso pode acontecer a qualquer momento a partir de agora. Então, trazer esse medo de volta pra quem tá assistindo também é muito importante. Tirar a gente da zona de conforto, de achar que ninguém mais vai morrer, e aí a gente não fica tão preocupado. Agora eu tô bem preocupado. E no finalzinho também da temporada, a Alpha falando lá que tem que ficar ainda mais forte pra se preparar pro que vem a seguir. Ou seja, eu acho que na 10ª temporada vai ter mais galera morrendo aí, mano. E eu não tô preparado. Então sim, mano, essa 9ª temporada foi foda. Melhorou muito, muito, muito. Principalmente em relação à 7ª e 8ª temporada. A história tá bem melhor. Os personagens estão bem melhores. O Negan tá sensacional também. Eu tô gostando pra caramba dele. Ele tá bem sarcástico. Ainda tem os tons de vilão, apesar de já estar um pouquinho mais manso. Mas eu tô curtindo demais todos os personagens, toda a história feita até aqui, e eu espero que a Angela Kang continue como showrunner e continue com essa mesma pegada pra 10ª temporada, mano. Então se você queria saber se vale a pena, se você quer seguir a minha opinião, vale a pena. Faz um esforço. Eu costumo dizer que na 8ª temporada você pode pular quase todos os episódios. Assiste o primeiro, o 4º e o 5º ali talvez, e o último. Porque o 4º e o 5º, eu não sei se é o 4º ou se é o 5º que morre um personagem importante, então você precisa saber disso. E o último episódio só pra ver como a história do Negan e do Rick termina, pra poder dar um gancho pra começar a 9ª temporada. Mas só, sabe, a maioria do resto é encheção de linguiça e, né, se você não tiver com muita paciência, pode pular. Mas, se você quiser e tiver um pouquinho de paciência, faz de esforço. Assiste toda a 7ª e 8ª temporada, porque a 9ª tá valendo a pena. A série literalmente voltou dos mortos. E agora eu preciso comentar os últimos segundos da última cena do último episódio para explicar para algumas pessoas o que talvez aquilo signifique. Então, se você ainda não assistiu, isso contém spoiler. Caso você não queira tomar esse spoiler, não é um nossa, que spoiler, é um spoiler. É uma coisa interessante pra você saber que não foi tipo uma surpresa, assim, sabe? Foi um negócio interessante que deixou um gancho pra próxima temporada. Então eu vou explicar aquela cena final bem rapidinho. Então se você ainda não assistiu e não quiser tomar spoiler, só deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova temporada. Vale a pena voltar ou não tá pensando em fazer isso? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal também, beleza? Mas a partir de agora vai ter spoiler, então toma cuidado. No finalzinho do episódio a gente viu que o Eugene conseguiu construir um rádio e tal para as comunidades conseguirem se comunicar, e a Judith estava falando com o Ezequiel. Quando eles terminaram a conversa e saíram de perto do rádio, pegou uma frequência ali meio fraquinha e a gente escutou uma voz de uma mulher falando, né, chamando e tal, em transmissão ao vivo e aberta, alguma coisa assim, tem alguém aí, alguma coisa desse tipo. E aí a gente já começa a pensar, caramba, quem será? Eu, na hora que escutei, pra mim parecia muito a voz da Meg. Mas eu não tenho certeza, e agora eu acho já que não é, porque eu busquei a explicação pra isso, óbvio. Nos quadrinhos acontece algo muito parecido, e quem escuta essa gravação, essa mesma frase que é falada ali na série, no finalzinho do episódio, é falada nos quadrinhos por uma personagem chamada Stephanie. Essa Stephanie, ela aparece na edição dos quadrinhos número 151, que é quando acontecem essas coisas. E ela pertence a uma comunidade chamada Commonwealth. E, mano, é uma comunidade muito grande que fica em Ohio e tem vários sobreviventes do apocalipse zumbi. Inclusive, dizem até que é maior do que Alexandria, Hilltop, o Reino e Oceanside. E já foi citada essa comunidade lá na série, que eu não sei se tinha esse mesmo nome, mas acredito que sim. Ela foi apresentada por uma personagem chamada George, que é essa mulher aqui. Eu não lembro se ela apareceu na 8ª temporada ou se foi na 9ª. Eu acho que foi na 8ª. Foi ela e umas outras mulheres que apareceram, vocês lembram dela? Que ela aparece sem armas e ela fala que é tudo na conversa, que ela tá planejando uma nova civilização e não sei o que, ela tenta convencer a Meg a ir participar e tal, que inclusive eu acho que foi pra onde a Meg foi quando ela saiu da série. Essa Stephanie dessa comunidade foi quem se comunicou com o Eugene lá nos quadrinhos.
Não sabemos se vai ser a mesma personagem que vai aparecer na série na 10ª temporada, mas já podemos esperar uma nova comunidade e novos personagens para se juntar ao elenco principal, e provavelmente são eles que vão dar essa força, esse volume para conseguirem enfrentar os sussurradores. Porque eles são muitos, junto com os zumbis são milhares, então tá bem difícil de enfrentar eles. Eu acho que essa Commonwealth aí, que fica lá em Ohio, vai ser uma grande ajuda. Agora, se a Meg foi mesmo pra lá, eu não sei se ela vai aparecer nessa 10ª temporada. Pode ser que ela faça uma pequena participação, porque ela já falou que não abandonou The Walking Dead de vez. Ela vai aparecer em algum momento de novo, pode ser que ela faça uma participação aí nessa temporada. E nos quadrinhos, uma das integrantes dessa comunidade é a Michonne também, ela acaba fazendo parte de lá. A gente já viu que a Michonne já tá meio lá, meio cá, e já foi divulgado também que na 10ª temporada ela vai deixar a série, assim como o Rick e a Meg. Então é bem possível que essa comunidade apareça e que a Michonne vá pra lá e comece a fazer parte, o que também pode indicar que essa comunidade vai aparecer, mas não vai ficar pra sempre. Pode ser que ela suma de novo pra que a Michonne tenha uma desculpa de sair da série. Porque se essa comunidade continuar participando da série e a Michonne não aparecer, então não faz meio sentido. Não sei se vocês deram para acompanhar meu raciocínio. Mas é isso que podemos esperar na 10ª temporada. Uma nova comunidade que vai se juntar com a galera, eles vão ter que ganhar a confiança um do outro, mas provavelmente eles vão se juntar para enfrentar os sussurradores. E é bem possível que a gente veja a George de novo e conheça essa nova personagem chamada Stephanie. E aí, você já assistiu The Walking Dead? O que você achou até agora? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você também gostou dessa nova temporada, se teve alguma outra coisa que você gostou muito e que eu esqueci de falar. Deixa aqui embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu!